Olá pessoal, tudo bem? Eu estava devendo para vocês, né, essa última parte do que nós estávamos falando sobre a nutrição das plantas, deficiências nutricionais, como que elas ocorrem. E eu tive alguns probleminhas aí e já era para eu ter postado, tá? E não tive tempo de fazer. Então hoje eu resolvi pegar esse tempinho para estar complementando e finalizando essa parte que ficou para trás. Então hoje nós vamos falar dos elementos altamente móveis nas plantas, ou seja, nós começamos falando daqueles que não são móveis, depois do pouco móveis, e agora nós vamos falar do que são altamente móveis. Se eles são altamente móveis, significa que a planta precisa deles em maior quantidade, beleza? Então, nesse grupinho eu falo que é a turminha do nitrogênio, né? Porque o nitrogênio é o que comanda, é o que lidera ele é o primeiro elemento que a planta precisa, tá? Na turminha do nitrogênio, eu tenho fósforo, eu tenho potássio, eu tenho magnésio, eu tenho cloro e eu tenho molibdênio. São essas seis turminhas da pesada aí, que é o que não pode faltar para planta nenhuma. Entre elas, as nossas orquídeas. Lindas assim, olha. Que lindas, né? Muito bonitas. Então, a função do nitrogênio na planta, ela é primária, ela é a primeira, tá? A primeira função, primeira coisa que vem, nitrogênio, tá? Qual a função do nitrogênio? O nitrogênio, ele é responsável pela constituição, tá? Ele é um elemento constituinte do aminoácido e das proteínas, e também das enzimas na planta. Então, resumindo, o que isso quer dizer? Para crescer, tá? Então, ele é responsável pelo crescimento da planta, tá? Pelo bom desenvolvimento da planta. Ele estando em equilíbrio, a planta vai crescer, a planta vai ter um crescimento assim bom, tá? Forte, equilibrado, né? Se falta o nitrogênio, quando ocorre isso numa planta já de idade, numa planta velha, normalmente a última folha que vai ficar amarela, porque ele está cedendo, ele cede, ele é altamente circulante na planta, por isso que nós falamos que eles são muito móveis. Então ele vai ceder, ele doa, tá? Ele não é egoísta, ele doa, ele vai doar aquilo que ele tem em reserva para as folhas novas que vão surgir, para que elas cresçam bem desenvolvidas, tá? A falta do nitrogênio na planta, quando ocorre, a planta fica assim definhada, meia caída para lá, e ela fica meio que esmilinguida, que a gente fala, né? Então ela fica fraca, ela fica bem raquítica, tá? Número 1, nitrogênio. O nosso segundo, que já vem pela ordem NPK, então, o segundo, é o fósforo, tá? O fósforo, ele está envolvido muito na transferência da energia para a planta. Então, ele faz todo esse trabalho também móvel, ele vai pegando de um lugar, vai ajudando, levando para o outro, né? Então, ele é responsável pela formação da membrana celular da planta, tá? Entre elas, as orquídeas. Nós estamos falando aqui de orquídeas, mas isso vale para todas as plantas, tá bom? Então, ele é responsável pela membrana celular e ele está realmente, assim, muito envolvido na parte de estocagem de energia para a planta. Então, ele armazena, tá? Ele armazena, com isso, ele ajuda, ele estimula a planta na parte radicular dela, tá? Dando essa carga de energia para ela, fazendo com que ela tenha, digamos assim, aquela parede das raízes, né? Que nós chamamos de velame, bem protegido para que ela possa se abastecer também. Então, ele tá ali, ó, envolvido nessa parte de energia, tá? E ele também é fundamental, tá? Para a floração.
O primeiro elemento natural para uma planta florir, principalmente no caso das nossas orquídeas, gente, a minha orquidinha aqui, ó, meu botão de orquídea, tá? Então, para que a orquídea possa florescer, outras plantas também, a luminosidade a gente sabe que ela é fundamental, tá? Mas se no seu espaço você não tem uma luz fundamental, não tem uma luz essencial, uma luz natural, uma luz que atinge a planta, dando a ela as condições para que ela floresça, é importante você entrar realmente com um adubo à base de fósforo, que é o de floração. Legal? Então, é o segundo. Aí, nós vamos passar para o nosso terceiro, que pela aquela linha, né, na sequência, NPK. O potássio é o K, tá? Então, o potássio, qual a função do potássio na planta? Para que serve o potássio na planta? Gente, como que eu vou entender isso? Potássio, tá? Potássio. O potássio, a função dele é manter um equilíbrio hídrico na planta. Ou seja, ele vai agir na parte dos estômatos, tá? Para que ele se forme assim, tipo que ele é responsável pelo turgor. Quando nós falamos em turgor, nós falamos em robustez, para que a planta consiga absorver água, tá? Água. Ela vai absorver essa água. Também ele está aliado à síntese de proteína, de carboidratos, tá? Mas ele vai de enzimas, dos minerais. Então, mas ele vai estar envolvido nessa parte, é uma função do equilíbrio hídrico da planta. Quando ela precisa, então tem lá o potássio que vai ajudar com que os estômatos absorvam. Esse turgor que nós falamos, que no caso é a robustez, quando ela armazenou bastante água, os estômatos fecham, tá? Quem controla tudo isso é o potássio. Quando eles estão precisando de água, ou na madrugada, normalmente de madrugada, os estômatos vêm assim, olha, que abrindo, para pegar aquele sereninho da natureza, se abastecem de água, tá? E o potássio vai fazendo esse controle. Precisa abre, não precisa fecha. Legal? Até aí? Tá. Depois do potássio, nós temos o magnésio, tá? A função do magnésio é muito bacana, tá? Porque o magnésio, ele é um componente da clorofila. Então, ele tá lá ligado na síntese da clorofila, ele é ativador das enzimas, eu falo que ele é um tipo de um carreador, né? Porque ele tá sempre ajudando, sabe? Daqui, ali, então ele tá levando assim, tipo, a clorofila tá meio que desequilibrado aqui, ele vai ajudar para dar o equilíbrio ali. Então, o magnésio é muito importante, tá? A deficiência do magnésio que causa? As folhas começam a dar sinais pra gente, elas ficam enroladas, tortas. Então, elas estão vindo, de repente, torta, fica meio que enrolada. Pode acontecer, normalmente acontece nas folhas velhas, tá? Mas também nas folhas novas também podem acontecer essa forma de enrolar. Então, ela tá dando sinal de que a clorofila não tá indo muito legal ali. Então, nós temos que melhorar a aplicação do magnésio, tá? O cloro, ele tá ligado mais assim no processo de fotossíntese, tá? E ele também ajuda na parte de divisão da molécula da água. Então, para que haja aquele processo de transpiração. Então, quebra a molécula da água e a planta faz o processo de transpiração, né? Que é perda da água para a atmosfera. Então, o cloro, ele tá ligado nisso. E por último, nós temos o molibdênio, tá? O molibdênio, ele é responsável
praticamente assim, muito direto no efeito da fotossíntese. Então, ele é um aliado muito grande do nitrogênio. Perceberam? Ele tá lá, ó, nitrogênio lá no canto, molibdênio lá no outro canto. Só que os dois são muito responsáveis pelo crescimento da planta. E ele tá lá junto, olha, é responsável pela fotossíntese e ajuda o nitrogênio a fazer a parte dele, que é estimular o crescimento da planta, um bom desenvolvimento. Então, no caso da falta dele, pode começar, acontece também aquele tipo de amarelecimento que nós falamos, né? Ou aquela perda daquela cor verde bonita da planta, a planta vai ficando amarela, também pode ser na folha nova, tá? Então, ele vai perdendo aquela clorofila, porque ele também cede, ele tá cedendo. Então, ele tem uma função assim muito parecida com o nitrogênio. Então, o nitrogênio está numa ponta, o molibdênio está lá na outra ponta. E com isso tudo, eles vão fazendo o equilíbrio, tá bom? Isso tudo que eu falei para vocês é visando para a gente tentar mostrar qual é o efeito desses elementos nas plantas. Então, se vocês pegarem os outros vídeos, vocês vão entender aqueles que têm bastante mobilidade, aqueles que não têm mobilidade, as que têm muita mobilidade. Então, aquilo que a planta precisa mais ou menos e precisa menos, mas que precisam, tá? Todos eles são importantes. Todos eles são importantes, todos eles têm a sua fase, tá? Agora, uma vez entendendo tudo isso, no próximo que eu for fazer, no próximo vídeo que eu for fazer, eu vou mostrar para vocês agora a deficiência na folha. Então, quando acontece tal coisa na folha, então, antes de pensarmos em doença, vamos pensarmos em deficiência, porque pode acontecer, tá? Da planta realmente ficar doente, mas também muitas vezes acontece da planta estar com deficiência, que é muito mais fácil de corrigir, tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Minha princesinha linda aqui, ó, me fazendo companhia, tá? Lá atrás tem outras bonitas. E eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Continuem assistindo, tá? Nós vamos ter bastante coisa bacana. Nós vamos estar mostrando bastante deficiência, mostrando em imagem mesmo, para que vocês possam aprender a diferenciar uma coisa da outra, tá legal? Então, caso vocês estejam gostando, nosso canal é o Orquidária Hortolândia, tá? Meu nome é Leonice Preto, eu sou bióloga, sou proprietária da Orquidária Hortolândia. E nós estamos fazendo esses vídeos e postando lá na nossa página, no canal, aliás, do YouTube. Então, acompanhe a gente lá, se inscrevam e acione o sininho para que vocês possam receber as novas notificações assim que a gente postar, que nós não vamos estar mais avisando na nossa página do Facebook. O próprio YouTube vai estar avisando. Se vocês gostarem, curte, tá? Porque isso é importante pra gente, para que o YouTube possa ver que realmente vocês estão gostando e possa estar divulgando mais ainda nosso trabalho, tá? Um trabalho natural, um trabalho orgânico, que eu acho que vale a pena, tá bom? Beijo para todos. Muito obrigada, gente. Deus abençoe a todos.